Martin Luther King, vou destacar aqui 5 princípios, rapidamente, para que vocês possam compartilhar juntos nos grupos o trabalho que vocês estão fazendo. Primeiro princípio, nós vamos ver cada um desses princípios atrelados a esse discurso, tá bom? Em algumas porções. Então, o primeiro princípio é que os sonhos são imagens visuais. Quando falamos de sonhos poderosos, de sonhos que estão no profundo do nosso coração, nós estamos falando de imagens visuais. Inclusive, no próprio discurso do pastor, você vai observar aqui a abundância de imagens, né? Por exemplo, quando ele começa a declarar, nos leva às vermelhas colinas da Geórgia, quando ele menciona a um futuro em que meninos e meninas negras e negros, né? Meninos negros, meninas negras poderão andar juntos com meninos e meninas brancas, de mãos dadas como irmãos. E não são só esses, mas são vários. Várias vezes ele nos convida nesse discurso a entrar, né, em lugares e ver esses lugares, principalmente as pessoas que conheciam esses lugares. Então, a imagem que isso estava provocando na vida daqueles que estavam ouvindo, e até hoje, quando nós ouvimos, começamos, mesmo não conhecendo esses lugares, a gente fica imaginando esses lugares. Então, você vai perceber aqui que nesse discurso, você não ouve tanto aquilo que King fala, mas sim, você visualiza aquilo que ele fala. E isso é extremamente poderoso. Por quê? Porque as imagens visuais, elas nos afetam muito profundamente, mais do que as palavras, amém? E a gente sabe o efeito, o impacto profundo que causa em nós uma imagem, muito mais do que as palavras. Então, todo sonho ele carrega, todo sonho poderoso, todo sonho verdadeiro, genuíno, autêntico, ele carrega imagens visuais, amém? Então, convido você a pegar o esqueleto do teu sonho e revesti-lo, né, da carne de imagens, para que você possa visualizar isso. O segundo princípio que a gente vai identificar nos sonhos é que eles revelam os desejos mais profundos do nosso coração, amém? Então você vê aqui que o sonho do pastor nos toca de uma maneira muito emocional, porque expressa o clamor por liberdade e justiça que havia no coração de todo um povo, de toda uma nação. Então, os sonhos, eles ressoam com as paixões do profundo do nosso coração. Esse é o segundo princípio. O terceiro princípio dos sonhos poderosos é que os sonhos motivam, amém? Os sonhos motivam. Quando ele fala de um futuro melhor, para motivar aqui em especial os afro-americanos a continuarem trabalhando, a continuarem se empenhando em favor da igualdade e manter a esperança viva por uma mudança e não violenta, não pela força do braço, né? Mas por essa esperança viva. Então você vai observar que os sonhos exercem um poder muito grande, principalmente porque eles trazem esse estado visual, quando nós o revestimos de imagens visuais, de figuras, porque isso como já falamos aqui no primeiro princípio, é extremamente poderoso, causa um impacto muito grande nas nossas vidas, e por conta disso acabam nos motivando em função dessa visualização. Quando nós começamos a encher a nossa mente, a nossa imaginação de imagens positivas de um futuro, isso começa a mudar o nosso estado emocional e também fortalece, restaura, renova a nossa motivação. Então, ativa em nós a esperança de que possam de fato ser alcançados. Amém? Este é o terceiro princípio. Então, um sonho, eu falei, o terceiro princípio, sonhos motivam, não é isso? Amém. Então, os sonhos motivam justamente por conta dessa visualização e gerando em nós, ativando em nós a esperança de que de fato isso possa ser alcançado. Um sonho bem ilustrado, como aqui colocado no discurso, você vai ver que torna o futuro bastante desejável. Amém? Expõe, expressa e projeta um futuro onde nós almejamos que isso de fato aconteça. Amém? E isso
é poderoso, porque nos leva, de fato, a dispor, a pagar o preço para que isso possa se tornar uma realidade. Quando a gente se enche dessa imagem positiva, desse futuro que nós almejamos, e temos esse sonho bastante visual dentro de nós, e compartilhamos isso com as pessoas, então isso de fato anima, e mais do que isso, isso nos dá gás para que a gente possa enfrentar as circunstâncias, vencer os obstáculos, amém? Pagar o preço necessário para que aquilo se torne uma realidade, amém, queridos? Vamos lá, quarto princípio, estou sendo rapidinho aqui para dar a vocês mais tempo para que vocês possam compartilhar. Então, o quarto princípio é que os sonhos, eles ignoram os obstáculos, amém? Independente da situação atual, do momento em que nós estamos, quando nós estamos sonhando, os sonhos passam por cima, ignoram esses obstáculos. Então, e aí está a parte do poder dos sonhos, amém? Porque eles acabam desconsiderando os obstáculos reais. Não estou dizendo que a gente se fecha para isso, mas no momento em que você está sonhando, e quando você pensa no sonho, quando você visualiza esse sonho, você acaba descartando todos os obstáculos. Então, você percebe aqui, quando o pastor começa a falar, que ele insiste, né, com a plateia, porque parece nesse momento que eles estão sendo derrotados, parece que aquilo vai ser impossível. Então ele está dizendo, eu vou retornar, mas eu vou retornar cheio de esperança, eu vou retornar confiando que o futuro, né, que nós desejamos aqui é de fato possível. E ele convida as pessoas, na outra parte do discurso que eu não coloquei, para poder abreviar, ele fala assim, olha, nós vamos retornar sabendo que de algum modo essa situação vai mudar, amém? Como vai mudar, de que maneira vai mudar, não sabemos, mas estamos retornando, crendo que de fato essa situação um dia vai mudar, amém? Então o sonho é que de algum modo a desigualdade aqui vai mudar, você percebe que essa é a tônica. Amém? A ênfase que ele coloca aqui. Então, não sabemos como isso vai acontecer. E nesse caso, é irrelevante diante do fato de que esse sonho é digno de ser perseguido. Amém? É digno de ser vivido. Então, quando uma pessoa, por exemplo, ela é barrada por um obstáculo, por uma adversidade, por uma situação que acaba se opondo à concretização daquele sonho, uma coisa tão poderosa é a gente pintar um futuro de sonho, amém? Pintar essa imagem na nossa mente gera esse poder motivador para que a gente possa destravar diante do obstáculo. Sabe quando você está indo na direção e você quer alcançar aquela meta, aquele alvo, como nós falamos aqui, quando pegamos um sonho e transformamos ele num objetivo, numa meta, e aí nós estabelecemos um plano de ação para que de fato aquilo seja alcançado, a gente vai se deparar com alguns obstáculos, a gente vai se deparar com algum tipo de dificuldade, de resistência. E muitas vezes, diante do obstáculo, diante da resistência, muitos de nós podemos paralisar, podemos ficar travados diante da falta de um recurso, ou diante de uma circunstância que se levantou e agora dificultou a nossa jornada em direção àquela meta. Então, o que acontece? Quando você começa, você sai daquele momento, você para de ficar pensando nesse obstáculo, pensando nessa dificuldade, e começa de fato a visualizar, a ver na tua mente, né, os sonhos sendo alcançados, e o que isso vai trazer para a sua vida, o que isso vai promover para as pessoas, né, o que isso vai transformar a vida das pessoas, a condição das pessoas. Então, quando você começa a pensar na possibilidade disso, que você está ativando mais uma vez esse sonho, isso ajuda você a liberar o seu poder criativo, amém? E o fôlego que você precisa para poder lidar com esse obstáculo, com essa barreira, e não ficar de fato travado. Pare e pense um pouquinho, quantas vezes a gente está indo em direção a uma meta, a um objetivo, e de repente um obstáculo se levanta, e diante daquele obstáculo a gente trava, e a gente não sabe mais o que fazer, e a gente acaba muitas vezes abrindo mão e desistindo porque ficamos travados. Então isso é muito poderoso. Você traz à tua memória aquilo que lhe dá esperança, essa é a palavra,
Amém? Por que trazer à memória aquilo que lhe dá esperança? Porque quando você traz à memória aquilo que lhe dá esperança, isso fortalece a tua fé. Amém? Isso ativa a tua energia. Isso libera o teu poder criativo. Amém? A tua capacidade de pensar em opções e de buscar, amém, mudar aquela situação atrás justamente desse objetivo, né? Em busca desse objetivo que você traçou. Então, a motivação das pessoas para que elas se engajem novamente nesse projeto, nessa meta, nesse objetivo é importantíssimo. E para que isso aconteça, é um momento de trazermos à memória aquilo que dá esperança, nesse caso, os sonhos, porque eles de fato ignoram o obstáculo. Amém? Quando você começa a pensar no sonho e nesse futuro desejado, você esquece das dificuldades, você esquece das barreiras. Amém? Você começa a encher a tua mente com essa imagem e isso ativa a esperança dentro do teu coração. E porque a esperança é ativada, isso gera em você habilidade de poder resolver essa situação e de vencer esse obstáculo. Pelo menos te dá a motivação para que você, de fato, vença esse obstáculo. Amém? E quinto e último princípio, de acordo aqui com É claro que eu não estou falando de qualquer tipo de sonho, amém? Porque existem sonhos e sonhos, tá bom? Então aqui nós estamos já, começamos falando de um sonho de uma maneira mais abrangente, e agora nós afunilamos isso, amém? Para um sonho mais poderoso, um sonho que tem a ver justamente com o chamado de Deus às nossas vidas, aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus nos chamou para promover uma diferença, amém? Então observe que no quinto princípio, você vai ver o seguinte, isso é maravilhoso, porque os sonhos, esses sonhos poderosos, esses sonhos de Deus no nosso coração, Ele nos conecta com o céu, amém? Todo sonho poderoso, na verdade, ele está enraizado na eternidade, está enraizado no céu. Todo sonho poderoso que você traz no teu coração, escute o que eu vou dizer para vocês, está enraizado nos céus, amém? Por que eu falo isso? Porque quando nós estamos chamados por Deus a sonhar de acordo com os projetos que Deus tem para nossas vidas, o propósito que Deus tem para nossas vidas, nós vamos entender que esse sonho, ele só vai ser totalmente realizado, completo e perfeito, quando nós chegarmos nos céus. Amém? Sabemos que, de certa forma, o sonho de Martin Luther King se cumpriu. Sim ou não? Se cumpriu. Em toda a sua perfeição? Não. Porque ainda hoje, mesmo na nação dos Estados Unidos e em muitos lugares da terra, ainda há discriminação, ainda há questões raciais, sim ou não? Mas quando nós chegarmos no céu, todas essas questões deixarão de existir. Então, por exemplo, o meu sonho aqui é ver uma igreja composta por pessoas amadurecidas em Cristo, equipadas, capacitadas, cumprindo plenamente o chamado de Deus nas suas vidas. Amém? Apóstolo, isso vai acontecer por completo? Sim, quando nós chegarmos no céu, isso será aperfeiçoado, isso será completado, não faltará absolutamente coisa alguma. Amém? Por que então vamos sonhar? Porque os sonhos nos conectam à eternidade. Há um texto que eu quero ler com vocês, não precisa abrir, só escute, Hebreus 11:16, vocês conhecem esse texto, fala dos heróis da fé, amém? De tudo aquilo que eles viveram, e por que eles viveram aquilo? Porque eles tinham uma motivação, e o que motivava o coração de cada um desses heróis da fé, amém? O que motivava? Os sonhos que eles traziam de Deus no coração deles, é ou não é verdade? Eles traziam sonhos no coração deles, e eles agiam em fé. Então veja que os sonhos trazem esperança, mas porque eles de fato abraçaram esses sonhos e viveram em função desses sonhos, eles ativaram a fé, amém? E mesmo não alcançando, olha o que o autor está dizendo aqui, mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Então, naquilo que eles estavam vivendo, a plenitude daquilo se concretizaria onde?
nos céus. Então, por isso que o teu sonho poderoso está conectado com os céus. Amém? Te liga à eternidade. E enquanto nós estivermos desse lado de cá da eternidade, nós vamos trabalhar para que os nossos sonhos em Deus se tornem uma realidade. Sabedores de que será pleno quando nós chegarmos nessa cidade celestial. Pai, capacita-nos nessa noite. Dai-nos sabedoria, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar, Senhor, a linguagem dos sonhos no coração de cada um dos Teus filhos.